Aqui é o Daniel, analista de investimentos da Capitalizo. Estamos aqui hoje, então, de novo para falar sobre dados econômicos, né, como nós costumamos fazer toda semana. Mas antes de mais nada, né, gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo, dê um like aí, compartilhe com seus amigos e, se possível, então, se inscreva no nosso canal. Nós também costumamos demonstrar aqui o caminho dentro do nosso site para baixar conteúdos grátis, né, para dar uma conferida lá no nosso trabalho. Então, em conteúdos grátis, basta apertar em relatórios grátis e você terá três opções, né? As duas opções aqui já constavam aí no mês anterior, né? São relatórios de julho e agora nós temos então disponível o relatório da Magazine Luiza. Então basta clicar aqui no link, então vai abrir essa página, basta preencher nome e e-mail, que são campos obrigatórios. Se não preencheu ainda o celular e gostaria de participar, de receber aí, de participar da nossa lista de WhatsApp, né, de transmissão, então basta botar seu telefone celular. Caso possua algum tipo de investimento, né, tem os campos aqui para serem preenchidos também, então apertar em baixar relatório, você terá acesso a um dos nossos relatórios, no caso aqui, o relatório da Magazine Luiza, tá certo? Então, como nós costumamos falar toda semana sobre dados econômicos, hoje nós vamos falar sobre o IPCA 15 e a confiança do consumidor. Começando então pelo IPCA 15, né? Só deixa eu passar a imagem aqui para cima, tá? Então, o que nós temos no IPCA 15 é uma desaceleração, né, no índice de inflação. Ela desacelerou, caindo aí para uma variação de 0,13%, né? No mês anterior nós tivemos um quadro de inflação bem acima disso, né, com uma variação positiva de 0,64, tá? Então, dando uma reduzida aí forte na inflação. Inclusive, nós tivemos agora em agosto a menor taxa para o IPCA 15 de agosto desde 2010. Então, é uma desaceleração considerável. Era esperada pelo mercado, inclusive a média do mercado aí, a projeção era uma inflação de 0,11, veio bem próximo disso então com uma variação de 0,13. O acumulado de 12 meses então agora passou no IPCA 15 de 4,53 para 4,30, demonstrando então que está voltando aí próximo do que nós esperamos para o final do ano, né? Nós já falamos em outras oportunidades que acreditamos que a inflação vai ficar próxima de 4,1 até o final do ano, até porque essa aceleração até 4,5 veio muito em função da greve dos caminhoneiros e toda a questão do desabastecimento. O que nós tivemos então agora em julho é uma pressão de preços em habitação, novamente, né, muito impactada aí novamente por energia elétrica. Em habitação, então, tivemos uma inflação de 1,1%, né, por cento, e um impacto dentro do 0,13 de 0,17. Então, óbvio, passou do 0,13 porque a gente tem aqui um quadro de deflação com impacto negativo no caso dos transportes. Mas voltando para a habitação, então, energia elétrica com duas regiões aí com reajustes, né, com reajuste anual, que tivemos então em uma concessionária em São Paulo, um reajuste aí em torno de 15%, e uma média em Belém do Pará, com um reajuste médio de 12%. Então, contribuindo aqui para 0,14 ponto percentual em energia elétrica dentro do 0,13 ali da inflação do mês. Nós temos agora também uma inflação em água e esgoto de 0,62%, sendo outro destaque aqui nos preços de habitação. O que nós temos então também num quadro de inflação em saúde e cuidados pessoais com uma variação positiva de 0,55%, também com uma variação considerável aqui, tá? E também com impacto de 0,07 ponto percentual dentro do 0,13 geral ali do IPCA 15. Então, destaque de 0,81% em planos de saúde, tá? É um reajuste autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? Então, é um reajuste que já era aguardado e contribuiu aí com 0,81% para a inflação de agosto, tá? Nós tivemos, então, em higiene pessoal, uma inflação de 1,2%, e em transportes, então, uma deflação aqui de 0,87%,
sendo que o destaque principal aqui é a queda de 26%, mais ou menos 26%, no preço médio da passagem aérea, com uma queda forte aqui, então, tá? Com uma contribuição aí de menos 0,1 ponto percentual, então explicando aí o porquê tiveram alguns impactos aqui acima de 0,13 e aqui um dado que contribui aí para ajustar para o 0,13 ali do geral do IPCA 15. Queda também em combustíveis de 1,32, podendo destacar a queda do etanol, que já tinha aparecido no IPCA oficial do início do mês. Então, passando o etanol para queda de 5,8%, diesel para 0,5%, né, queda de 0,5%, e gasolina de 0,4%. Todos esses dados de queda. E para completar aqui, então, transportes, a maior variação positiva, né, compensando parcialmente a queda de todos esses dados, ônibus interestadual com uma variação positiva de 4,64%. Passando, então, para o IPCA 12 meses, nós tivemos aquela aceleração, né, em junho e julho, chegando ali a 4,5%, né, pela primeira vez passou de 3% em junho, alcançou acima de 4,5% em julho e agora desacelerando para 4,3%, mas ainda bem longe, como a gente pode ver ali lá de dezembro de 2015, quando nós tínhamos um quadro inflacionário aí bem acima do que temos hoje, tinha ali em torno de 10,7%, chegou até 10,8% em fevereiro de 2016, então caindo aqui até pela questão da desaceleração da atividade econômica, né, a queda no consumo. Nós tivemos inflação abaixo de 3% por diversos meses a partir de junho de 2017, passando em junho com a greve dos caminhoneiros e agora desacelerando, que era uma queda esperada pelo mercado. Confiança do consumidor, tá? Esse dado ele corresponde aí à confiança do consumidor, obviamente, como o próprio nome diz. Acima de 10 pontos significa que o consumidor está confiante, né? E abaixo de 100 pontos ele está sem confiança, né? A confiança é baixa. Então, como a gente pode ver no gráfico, a partir do final de 2014, início de 2015 ali, a confiança do consumidor caiu para baixo de 100 pontos, né? E não voltou mais. Atingiu o vale em abril de 2016 e vem apresentando uma recuperação meio que irregular, né? Tendo apresentado uma queda a partir de março, até pela pressão do câmbio e depois a greve dos caminhoneiros, né? Também a elevação aí da inflação, tivemos um repique aí forte na confiança dos consumidores, dando uma leve recuperação aí no último mês, nos últimos meses, na verdade. Até porque o indicador ele recua, né, 0,4 pontos em agosto. Ele passou de 84,2 para 83,8, estando aí distante dos 100 pontos, que seria o quadro positivo, né, acima de 100 pontos. Nós temos, então, um índice de situação atual abaixo do nível pré-greve, com uma pontuação bem baixa aí, de 71,4 pontos, com destaque, então, para a satisfação com a situação financeira familiar atual, é a mais baixa de todos os itens aí, né? Até pela questão do endividamento das famílias, pelo quadro do mercado de trabalho, né? Então, a situação financeira familiar ela está em 64,8 pontos, né? Um nível bem baixo, bem reduzido, sendo que na última passagem teve uma queda aí de 5,9 pontos. A satisfação com a situação atual da economia é um pouco acima disso, mas também reduzida em 78,6, tendo apresentado uma queda de 0,5 ponto. Toda essa variação aí, com mais alguns itens aí de menor relevância, fizeram então o índice de situação atual cair 2,7 pontos, uma queda considerável aí nesse indicador. Considerando então com expectativas futuras, né, o índice de expectativa teve a segunda elevação seguida, chegando a 93 pontos. Então, a expectativa do futuro ela traz uma confiança maior do que a situação atual. Então, o consumidor ele tem uma expectativa mais positiva para o futuro do que com a situação atual, mais precisamente aqui com a situação econômica em 6 meses, que passou para 103,4 pontos, então já aí num quadro positivo, tendo variado 1,1 ponto. Então teve um crescimento aí no mês de agosto,
situação financeira das famílias aqui, então, com a maior evolução, uma evolução de 3,2 pontos, chegando próximo de 100 pontos, então, 95,4 pontos. Isso, situação financeira para as famílias em 6 meses, daqui a 6 meses, né, uma expectativa. Nós temos um quadro negativo na intenção de compras de bens duráveis, que chegou aí a um nível bem reduzido, voltando para o nível de outubro de 2017. Então, aqui um dado negativo, dado positivo, então, nas expectativas futuras. O que se destaca aqui na confiança do consumidor, que tem correlação direta e tem efeitos aí no consumo, né, acaba impactando também nas empresas, né, principalmente no varejo. Nós temos um reflexo aí da recuperação lenta do mercado de trabalho, né? A criação de vagas formais, como a gente vai ver no próximo slide, ela ainda não é o ideal, e inclusive o primeiro semestre normalmente acaba, historicamente, sendo criadas mais vagas e não foram criadas como esperado, então o quadro para o segundo semestre tende a ser pior do que o passado. As famílias, obviamente, têm dificuldade de equilibrar o orçamento na média, obviamente com a questão do desemprego, né? O desemprego atingindo em torno de 13% da força de trabalho, próximo de 13 milhões de desempregados, dívida, como a gente vai ver ali, próximo de 25% do PIB, né? A dívida das pessoas físicas, embora tenha melhorado esse dado, mas são questões que realmente impactam na confiança do consumidor, que, volto a dizer, ainda está em nível negativo, né? Abaixo de 100 pontos desde 2014, e coincide, obviamente, com a recessão e com o crescimento do desemprego e do endividamento das famílias. A evolução do emprego, né, que tem a correlação, óbvio, com a confiança do consumidor. Então, tivemos aí a criação de vagas, né, em torno de 47.300 vagas no mês de julho, né, fechando então aí no ano 6 meses positivos de criação de vagas formais e um mês negativo, que foi no caso junho ali, com uma queda de 661 vagas formais. Em julho, aumento na construção civil e em serviços, tá? São os destaques aí, construção civil, que é um setor que sofreu muito com a crise, né? Que vem aí com queda de lançamentos aí há 4 anos, e serviços, que é um setor que demorou mais para ser atingido pela crise, mas é o setor que vem demorando mais para se recuperar, inclusive com uma variação negativa, sendo um dos únicos setores aí, segmentos, com queda em 12 meses. Então, são dois setores que sofreram bastante nos últimos períodos aí, construção civil há mais tempo, serviços há menos tempo, tendo sido afetado mais tarde pela crise. Como eu mencionei anteriormente, né, dívida de pessoas físicas caiu de 27,1% do PIB lá de 2016, quando realmente ali a confiança dos consumidores era mais baixa dos últimos anos, aí, bem baixa inclusive, para agora então 24,9% no início de 2018. Esses dados aí, se não me engano, são do primeiro trimestre ainda. O gráfico mostra bem, né, como a gente tem aí a criação de vagas. O ideal seria criação de vagas aí em torno de 200 a 300 mil vagas formais por mês. Estamos bem abaixo disso e para o final do ano tende a diminuir esse quadro. Como a gente pode ver, até dezembro, pela não absorção de temporários, nós temos aquela queda ali de 328.539 vagas formais, tá certo? Então, para finalizar aqui, a projeção da Capitalizo, como normalmente a gente demonstra no fim dos vídeos aqui, né? Tem uma expectativa de IPCA em torno de 4,1, 4,3, taxa de câmbio em 13,60, 13,80. Hoje a gente tem um quadro bem diferente disso, né? O dólar passou de R$4. Acreditamos que a pressão cambial ela é muito mais relacionada ao quadro eleitoral do que propriamente a taxa Selic, né? Inclusive, esse quadro pode até mudar, né? O Copom pode vir a indicar aí uma elevação para esse ano, e inclusive aqui na nossa projeção para a Selic, nós temos enquadrado esse cenário. Acreditamos que vai fechar o ano em 6,5, podendo chegar em 6,75, de acordo com a resposta da taxa de câmbio aí, que acreditamos que vai ficar em 3,6, 3,8. Se continuar acima de 4, realmente a expectativa é que
possa ocorrer então mais uma elevação na taxa Selic. PIB bem diferente do que era esperado para esse ano no final do ano passado, né? Era esperado um crescimento de 3%, com todos os eventos aí, pressão cambial, quadro eleitoral indefinido, campo geopolítico internacional com guerra comercial e tudo mais. Então, diversos eventos afetaram a economia nacional, inclusive a falta da recuperação do mercado de trabalho, né? As vagas formais não estão surgindo como esperado. O PIB, então, com todo esse cenário, a expectativa caiu bastante de 3% para 1,5%, podendo chegar a 1,7% com a nossa projeção. Produção industrial de 2,7% a 2,9% até o fechamento de 2018, tá certo? Sempre lembrando que essas projeções elas são modificadas aí, elas de acordo com as informações que vão chegando, não é nenhuma tentativa de adivinhar, né, o que vai acontecer até o final do ano, até porque é impossível você adivinhar, né, você prever exatamente o que vai acontecer, mas é importante trabalhar com projeções até para ver o que varia, né, conforme as informações vão chegando, tá certo? No mais, em relação a dados econômicos é isso, né? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e um abraço.